Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter o nosso fórum, a presença do Celso Rocha, a presença também do economista da BV, do Padovani. Espero que todos tenham um excelente bate-papo e que o nosso fórum seja um fórum de sucesso. Muito obrigado e vamos em frente. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e obrigado pela oportunidade, Nilson, da gente estar participando desse bate-papo. Essa nova realidade que nos impõe, essa forma de nos comunicar, talvez, né, a partir do momento em que a gente conseguir voltar à normalidade, talvez, né, seja um pouco mais frequente até esses bate-papos, né, ficando aí como um legado, mas com certeza sempre pessoalmente, visitando, conversando, é muito melhor, né? Mas enquanto a gente não pode, então a gente vai aproveitar das ferramentas aqui tecnológicas para poder fazer esse bate-papo. Eu estou com todo o meu time aqui de heads, tá? Todos eles, né, que estão espalhados no Brasil. Eu estou com o Fabiano Frade. Assim que eu for falando, coloca a câmera aí para o pessoal ver você. Fabiano Frade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. O Fabiano Frade, ele cuida dos 3 estados do Sul, né, da operação dos 3 estados do Sul. Eu estou com o Colavito. Boa tarde, turma. Colavito cuida do interior de São Paulo, também cuida de uma boa parte ali no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Estou com o Dimitri. Boa tarde, pessoal. Dimitri está aí. O Dimitri cuida de Minas, cuida de Goiás ali, Brasília, Espírito Santo, né? Faltou alguma coisa, Dimitri? É isso, né? Depois eu tenho aqui o Danilo, cuida de São Paulo e Rio. Cadê o Danilo? Boa tarde a todos. Meu antigo pupilo, Nilson. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Boa Dimitri tarde. Dimitri era do meu tempo lá. É isso aí. Essa é a turma. Tem uma turma boa aí. Na praia do futuro com ele. Bom, Danilo, falamos. Temos aqui também o Wilson Zafani, que está cuidando ali da parte norte, centro-oeste e norte também. Boa tarde, pessoal. Interior de São Paulo. Isso, interior de São Paulo. E também o Tanner, que está cuidando ali da parte do Nordeste, o Marcelo Tanner. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pronto. E depois nós temos o Gameiro. O Gameiro cuida hoje das operações mais centralizadas e também do meu carro novo. Gameiro, boa tarde. Deve estar no mute aqui. E tem o Padovani. Faltou alguém do meu time aqui? Não, né? Tem o Padovani, o nosso economista-chefe, que em seguida... Putz, aí entrou a música aí agora. Pessoal, música, telefone, vamos colocar no mute. O que aconteceu já? Tudo bem, Celso? Oi. Tudo bem, Celso Padovani? Tá me ouvindo? Opa, Padovani, tô sim. Boa tarde. E temos aí a Camila, temos a Sabrina, temos o Fábio Costa. O Fábio Costa também é da nossa equipe, que cuida de toda a parte de relações comerciais com o time. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Pronto. Eu acho que o time todo está aí. Se eu esqueci alguém aí, dá um toque, que aqui ficar olhando para a telinha aqui, os nomezinhos aqui, não é uma tarefa muito fácil, não é o que a gente está acostumado, né? Mas vamos lá. Eu acho que, antes de mais nada, eu convidei o Roberto Padovani. O Padovani é o nosso economista-chefe do banco, tá? Eu acho que nesse momento aqui é super importante ele fazer um resumo aí né, pelo menos uns 15 a 20 minutos aí para a gente, de todas as situações e as ações que vêm acontecendo na economia, todos os impactos, né, que o coronavírus vem atingindo na nossa economia, nos nossos negócios. E ele terminando depois, eu volto, aí eu faço, tem alguns temas aqui que eu quero abordar e a gente abre para perguntas. Podemos seguir assim? Vamos lá, Padovani. Bom, pessoal, obrigado, Celso, obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aí com o seu time. Deixa eu comentar rapidamente, não quero aborrecer vocês aí com essas discussões de cenário, de economia, mas tem algumas coisas que a gente tem aprendido nas últimas semanas, né? Então, eu vou falar um pouco de mercado financeiro, depois falar um pouco de economia e Brasil particularmente. Tem coisas sempre boas e ruins. Eu vou tentar não julgar muito as informações, mas compartilhar com vocês essa visão. Então, do ponto de vista de mercado financeiro, a gente
passou, a gente teve várias fases, né? Teve uma fase de distanciamento, assim, que a gente olhava essa história da pandemia como uma coisa da China, que obviamente ia afetar a gente por conta das cadeias produtivas que estavam interligadas, mas era uma avaliação ao longo de janeiro e fevereiro, uma avaliação muito distante de todo mundo. Quando a história saiu da China, aí eu lembro que na história ainda, quando a epidemia estava circunscrita à China, todos comparavam essa pandemia com o SARS, né, com outros episódios no passado. Falavam, não, isso lá atrás não teve tanta turbulência, então os mercados estavam tranquilos ali. Quando a coisa migrou para a Itália, se descobriu várias coisas. Se descobriu que, na verdade, a pandemia ela tem um contágio muito mais rápido. O problema dessa pandemia não é o número de mortes que causa, mas é a pressão que exerce sobre o sistema de saúde. Então, você teve um contágio muito rápido, assustou todo mundo. O desempenho da Itália ali foi quando todos acordaram no mundo. E isso foi mais ou menos ali dia 24 de fevereiro. Então, final de fevereiro, os mercados se assustaram e a gente entrou numa segunda fase de pânico. Então, a primeira fase era um acompanhamento distante, depois teve uma fase de pânico. Todo mundo percebeu que a coisa poderia ser grave e todo mundo que saiu ao mesmo tempo, a porta fica pequena, então todo mundo vende ativos, vende bolsa, vende zero as posições que você tem nos mercados emergentes. Então, as bolsas despencaram, tal. Isso bate nos controles de risco. Então, se a bolsa cai muito, você é obrigado a vender toda a sua posição, independente do preço. Aí isso exagera os movimentos. Também você não tinha informação nenhuma, você não sabia, bom, como é que você controla essa pandemia, qual que é o impacto na economia, como é que os governos devem reagir. Você não tinha informação nenhuma. E os mercados ficaram várias semanas ali, 2, 3 semanas às cegas. Nas últimas 2 semanas, no entanto, a gente tem observado uma mudança. Esse modo pânico acabou, né? A gente tem agora um ambiente de volatilidade, né? As bolsas caem muito, sobem muito, mas não tem mais pânico, não tem aquela onda de circuit breakers, de desespero no mundo, dólar subindo 30 centavos um dia, caindo 30 centavos no outro. Os movimentos são muito mais moderados agora. Por que nas últimas 2 semanas os movimentos ficaram mais moderados? Várias explicações. Primeiro, você entendeu qual que é o ciclo, como os especialistas dizem, né? O ciclo epidemiológico. Você sabe que essa doença começa a ter um pico, depois fica um tempo no pico, depois cai rapidamente, que é o caso da China. A gente está alcançando esse pico também na Europa, né? Então, você entende mais o ciclo. Você sabe que é rápido, mas passa rápido também. Outra coisa que você tem mais informação é sobre qual é a melhor forma de combater essa história, que é o confinamento horizontal, num primeiro momento, depois você migra para o confinamento vertical. Isso funcionou na Europa, funcionou em alguns países asiáticos, principalmente na China, e, enfim, então você já sabe como é que você enfrenta esse negócio. Tem uma discussão técnica sobre esses confinamentos, mas de modo geral, a maior parte dos países entende que você tem que ter uma fase de confinamento horizontal. Só de curiosidade, Milão falou que não ia fazer, fez. A Inglaterra falou que não ia fazer, também fez. O Japão está fazendo agora, anunciou esse final de semana. Os Estados Unidos também. Enfim, você tem um certo consenso do que precisa ser feito. Outra coisa que você já sabe é que quando você tem um confinamento, ninguém consome, ninguém produz, a atividade mergulha, e aí o governo tem que estar presente, né? Então, a gente sabe também que tipo de reação os governos têm que dar. E o que a gente tem visto no mundo todo, também no Brasil, é que é uma ajuda intensa e rápida, como a gente nunca viu, né? Então, você tem que colocar muito dinheiro público, cortar a taxa de juros para tentar segurar a economia, e o objetivo, que é já um consenso em todos os países, é de que quando a epidemia acabar, ela vai acabar em algum momento, você tem que estar com a economia mais ou menos em forma para poder retomar a tua vida normal. Quando você tem mais informações, portanto, sobre o ciclo, como combater, que tipo de reação os governos têm que fazer, que a gente não vai escapar de uma contração, mas a gente tem que preservar, por exemplo, 2021. Quando você tem essas informações, os investidores se acalmam. Então, por isso a gente saiu da fase de pânico para uma fase de volatilidade. Por que a gente está na fase de volatilidade ainda? Por que não acabou a crise? Porque tem 2 perguntas sem respostas. Primeira pergunta,
Como essa dinâmica da pandemia vai acontecer nos Estados Unidos, né? Hoje os mercados ficaram super eufóricos, pelo menos na parte da manhã, porque se imagina que controlando em Nova York a pandemia, você já pode ter uma amostra do que é Estados Unidos. A gente não sabe, mas só para você, a gente acompanha todos os dias os números de casos, de mortos, e a situação norte-americana hoje é uma situação parecida com a situação espanhola há 2 semanas. Então, tem uma interrogação no ar. Será que vai ser tão tranquilo assim nos Estados Unidos? Então, ninguém sabe. A segunda coisa que ninguém sabe é medir o tamanho da encrenca. Quer dizer, uma coisa é saber que toda a economia mundial vai sofrer. A outra coisa é saber se vai sofrer mais ou menos. Isso importa pelo seguinte, quer dizer, se a economia assim, despencar, as empresas quebrarem, se tiver uma demissão em massa de funcionários, isso tudo vai criar dificuldades, como eu falei, para uma retomada. Então, quanto mais profundo é o mergulho agora, mais difícil é retomar depois. Isso daí ninguém sabe exatamente como vai acontecer. Então, essas duas perguntas, como vai ser nos Estados Unidos e quão profundo será o mergulho, ninguém sabe. Portanto, os mercados ficam vivendo, ora, um dia de euforia, como o de hoje, depois, amanhã, do nada, começa a cair também. Então, você tem não é mais pânico, mas é uma volatilidade. A gente mede essa volatilidade e a gente está operando no nível mais alto em 30 anos. Os níveis que a gente alcançou essa manhã de volatilidade lembram 2009. E olha que a volatilidade caiu, como eu falei, não é mais pânico. Então, a gente está numa situação agora que é melhor, parecida com o que foi a crise bancária de 2008. Então, essa primeira visão que eu queria passar para vocês, a gente está numa situação de mais informações, melhor, mas ainda não acabamos esse processo, tá certo? Aí eu falei, bom, o que falta para acabar? Vamos acompanhar o processo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e tentar medir o tamanho do tranco. E deixa eu falar então um pouco de Brasil, o que a gente está vendo. A gente está tendo muita dificuldade em construir os cenários. O que a gente fez, né? À medida que a crise foi caminhando, a gente foi colecionando informações de outros países. Então, a gente pegou a experiência do Japão, China e Europa, jogamos essa experiência para o Brasil. O que a gente aprendeu? Aqui já é um insight para a gente aqui, né? O que a gente aprendeu com essas histórias, com essas experiências? Primeira, que o setor que mais apanha é o setor de serviços. O segundo, que é uma crise de serviços urbano. A renda agrícola tende a ser preservada, por exemplo. Essa é uma crise de grandes centros. Então, você deve ter regionalmente diferenças aí. Eu acho que alguém precisa desligar o telefone, colocar no mute aí. Mas é um impacto violento em serviços, indústria também. Então, a gente pegou esses dados e colocamos aqui no Brasil. Vamos ver o que seria. Se a gente repetir a experiência de Japão, China e Europa, o que vai acontecer aqui no Brasil? Aí é assustador, assim. A gente deve ter agora no segundo trimestre, abril, maio, junho, uma contração do PIB da ordem de 7%. Eu confesso para vocês, eu tenho 53 anos de idade, eu confesso que eu não tinha visto uma contração mais aguda num único trimestre. É a primeira vez que eu vejo isso. Isso daí é um problema, porque se você derruba 7%, muita gente vai ficar pelo caminho, né? Muita empresa que vai ter o problema que vocês estão acompanhando. O problema central desse negócio são as empresas. Então, você vai ter muita empresa sem faturamento, os bancos reticentes, muita gente vai sofrer. A história que vocês estão cansados de ouvir, né, que são os autônomos, os microempresários. Essa turma ficou sem renda de uma hora para outra. Muita gente vai demitir. Então, essa queda de 7% necessariamente faz com que as empresas de emprego sintam e a gente tenha uma retomada mais lenta do que a gente gostaria no Brasil. O que é uma retomada mais lenta? Esquece o segundo tri, terceiro tri a gente pode empatar esse jogo. Eu acho que o que a gente está lutando aqui é para ter um quarto trimestre bom e principalmente 2021 bom, né? Então, assim, e outra coisa para vocês terem ideia, a gente começou lá no mês passado a montar cenários aí para o banco e a gente falava, olha, no cenário otimista podemos ter um crescimento de 0, num pessimista 4,5. A gente já jogou esse cenário otimista fora, quer dizer, não vai ter chance de ter crescimento 0. Estamos com o melhor cenário, uma contração de 1,5% do PIB este ano. O pior de 4,5%.
A gente está optando por um cenário que a gente está chamando de base, que é uma contração de 2,5% do PIB. Isso mudou rapidamente, tá? Agora, o que me chama a atenção, isso que é importante, é que a diferença entre o cenário de uma retração de 2,5% para um de 4,5% é muito pequena. A intensidade da queda, em vez de cair 7, cair 8, demorar um pouco mais para retomar, você já vai para uma retração de 3,5%, um pouquinho mais para 4,5%. Tem colegas meus de outros bancos falando que você pode ir para 6%. Então, assim, é um problema, assim, a gente está numa situação difícil, uma situação complicada. Só para fechar aqui, o que me deixa um pouquinho mais animado, né? E também é uma animação com base na realidade. É que eu nunca vi no Brasil uma resposta de governo tão rápida não sei, mas intensa, né? Só para dar uns números para vocês aqui, a gente passou por uma recessão muito grave em 2015 e 2016, porque ela foi muito longa. Foram 2 anos com uma queda do PIB de 3,5%, mais ou menos. Aquilo matou a arrecadação, matou as empresas e, obviamente, a arrecadação do governo. Então, o governo ficou sem receita, com despesas muito elevadas. Então, você teve ali uma piora nas contas públicas. O déficit do governo central, né, de Brasília, subiu rapidamente. E, naquele momento, esse déficit alcançou 2,6% do PIB. Então, o pior momento que eu, na minha vida profissional, tinha vivido, olhando as contas públicas, foi essa retração em 2016, com um déficit fiscal de 2,6% do PIB. Somando tudo que o Paulo Guedes já anunciou, a gente deve ter um déficit esse ano, 2020, de 6%. Uma coisa entre 5,5% e 6%. É uma pancada. A gente nunca viu nada igual. Isso vai fazer com que o governo se endivide mais para poder gastar. Mas tem uma diferença, essa é a coisa importante. A gente se acostuma no Brasil a ver esse aumento de gasto público dando errado, né? Mas dessa vez tem várias coisas diferentes. A primeira coisa é que o gasto público ele é temporário. Ele não é um gasto assim que eu estou contratando mais funcionário público, estou reajustando os salários dessa turma. Não. O que você está fazendo com esse dinheiro adicional é, primeiro, tentar manter a renda das pessoas. São ampliar os benefícios sociais, antecipar o pagamento desses benefícios, 13º, criar um programa novo, que é esse auxílio emergencial, que você dá R$600 para os autônomos, que é uma pancada, uma pancada financeiramente falando, programa caro, mas por 3 meses, você está usando o dinheiro do Tesouro para emprestar, através do sistema financeiro, do sistema bancário, dinheiro para as pequenas e médias empresas, dinheiro público. Outra coisa, você está transferindo quase 90 bilhões de reais para prefeitos e governadores enfrentarem essa pandemia. Então, assim, injetando recursos na saúde, para onde você olha, você tem lá uma preocupação em manter a renda das pessoas, manter as empresas, principalmente as pequenas e médias, vivas, com crédito, e terceiro, dando suporte para os governos regionais. Então, assim, não é a primeira coisa que a gente vê, que não é um gasto qualquer, é um gasto muito específico e temporário. Outra coisa que tem de diferente é que a gente, olhando para os próximos anos, 3, 4, 5 anos, não tem uma tendência de aumento de gastos. Por que não? Primeiro que a gente já fez a reforma da Previdência, né? Os impactos da reforma da Previdência, do ponto de vista de controle de despesas, virá ao longo do tempo. Segundo, você manteve as regras fiscais, né? Especificamente o teto de gasto. Então, quando você mantém um teto de gasto e aumenta a despesa, você dispara gatilhos. Então, hoje, né? Aliás, no final de semana, o Guedes falou isso, a gente vai suspender todo tipo de concurso público, todo tipo de reajuste de salários do servidor público. Então, você já tem medidas que controlam um pouco o nível de despesa, não é só a Previdência, mas esses gatilhos automáticos que o governo dispara. E tem um terceiro ponto, que é taxa de juros, né? O Banco Central hoje, a taxa básica em 3,75, o meu time acha que esse negócio vai para 3 até o final do ano. Então, você tem uma taxa de juros baixa, o maior devedor é o governo, portanto, o impacto financeiro é pequeno desse aumento de dívida. Então, a gente está vendo uma situação em que você tem uma expansão fiscal que não gera confusão, não gera aumento de juros, dólar para cima, inflação, não. É uma expansão fiscal controlada. E, ao mesmo tempo, como eu falei, tem o Banco Central. O Banco Central liberou aí compulsórios, colocou 200 bilhões na mão dos bancos, reduziu compulsórios de 30% para 17%, foi uma pancada, 200 bilhões quase.
tentou reduzir a necessidade de provisionamento dos bancos para créditos complicados, está tentando empurrar os bancos junto com o Tesouro para fazer esse dinheiro chegar na ponta, e está cortando juros. Então, a impressão que a gente tem é que essa crise que a gente está vendo é uma crise sem precedentes, como eu falei, uma contração de 7%, pelo menos, aqui no segundo trimestre. Eu, de novo, na minha carreira, eu não tinha visto nenhuma vez uma parada súbita e simultânea de todo mundo. A gente, só para lembrar que em 2008, tivemos a crise bancária, que teve impacto seríssimo na economia norte-americana, mas só depois de 2 anos, essa crise de 2008 bateu na Europa. E não chegou a bater no Brasil, bateu muito pouco aqui no Brasil, né, que foi a marolinha lá. Então, você não tinha uma parada súbita. Agora, tem Ásia, você tem Europa, Estados Unidos, os 3 maiores motores da economia mundial, parados ao mesmo tempo. O Brasil importa essa desaceleração global, a gente vai exportar menos, e faz a nossa própria, porque ele também para de consumir e produzir. Então, é uma crise sem precedentes. A gente não deve ter nenhuma ilusão aqui. Como eu falei para vocês, é difícil falar se a retração neste ano vai ser de 2,5%, 3,5%, 4,5%. Vai ser uma pancada. O que tem de bom é que a gente nunca reagiu tanto com bons instrumentos, né? A gente tem condições hoje de aumentar gasto do governo, reduzir taxa de juros, a inflação está super controlada, dá para tocar a vida. Isso me deixa animado, não com 2020. Isso me deixa animado com 2021. Então, acho que a gente pode ter uma retomada que começa no final desse ano e a gente volta para a vida normal no ano que vem. Então, é isso, Celso. O resumo da história é esse. A gente hoje passou aquela fase de pânico dos mercados, a gente tem muito mais informação, entende muito mais o que está acontecendo. Faltam 2 respostas importantes, quer saber, olhar Estados Unidos nessa semana e na próxima, mas principalmente nessa semana, ver o que vai acontecer. E falta medir a recessão, que vai ter uma recessão forte, todo mundo já sabe. O que nós, economistas do mundo todo, estamos tentando fazer é medir o tamanho da recessão. E medir o tamanho, agora importa, porque quanto mais profundo for, mais difícil é a volta depois. Então, essa é a segunda dúvida. Isso está acontecendo no Brasil, a gente está tendo uma contração aqui sem precedentes, mas o que me deixa animado, só para fechar, é isso. Um governo gastando alucinadamente. Isso, obviamente, vai atenuar os impactos sobre a vida das empresas, sobre o desemprego, e isso me deixa um pouco animado, não com 20, mas com 21. Celso, essa é a mensagem aqui. Não sei se vocês querem abrir para algum ponto específico. Eu acho que a gente poderia abrir aí umas 2, 3 perguntas, se tiverem, né? E eu acrescentaria na sua apresentação, tem uma outra coisa, né? Que dessa vez o problema não está só no Brasil, né? O problema é mundial, né? Então a gente está vendo uma ajuda entre os países de medidas, né? Dos bancos centrais, no caso, dos agentes de saúde, tirando uma distorção ou outra. Mas a gente vê um movimento coordenado com todos os países, né? Então não é um problema que atinge só uma nação, né? É um problema que atinge o mundo, né? Então, de uma proporção que a gente jamais haveria visto, né? E aí, acho que o aprendizado que nós vamos sair, sem dúvida nenhuma, nós vamos passar por isso, mas temos que ter e aproveitar os aprendizados, né, do que essa crise traz para a gente, como que a gente faz para se preparar. Porque uma vez que a gente nunca imaginava, você no seu tempo, acho que todos aqui, acho que a gente nunca viu uma situação dessa. Se eu não me engano, teve uma questão de saúde pública há muitos anos, 1912, 13, 15, alguma coisa assim, por uma peste, alguma coisa nesse sentido, mas não de proporção mundial, né? Então, agora estamos todos confinados, né? Praticamente o mundo inteiro. Então, quais são as lições que a gente aprende, né, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos negócios, né? E no ponto de vista também, olhando os dois, né, como que a gente age em relação ao que a sociedade pede hoje de socorro, né? Então, acho que eu acrescentaria um pouco dessa fala, né? Mas fica aberto pelo menos a 2, 3 perguntas. Nilson, se você quiser coordenar aí. Eu queria fazer um comentário, não, eu queria fazer uma pergunta para o Padovani, que é o seguinte: agora tentar focar no nosso negócio. O nosso negócio é um negócio de comércio de veículos multimarcas, onde a grande maioria
nós podemos considerar empresários médios e empresários pequenos? Sabemos que os médios e os pequenos normalmente são os que sofrem mais pela falta de crédito e principalmente pela falta de acesso a crédito, né? Como que você vê o sistema financeiro brasileiro, e não estou falando especificamente do Banco Votorantim, mas o sistema financeiro brasileiro se mobilizando para assumir a sua responsabilidade, vamos chamar assim, nessa retomada quando as coisas se acalmarem? Você acha que acontece alguma coisa em socorro desse nosso segmento especificamente? Oi, Nilson, ótima pergunta, cara. Eu acho que você tem... Bom, vou fazer um comentário meio geral antes, que é o seguinte, que eu esqueci de falar, que eu acho que as empresas, de modo geral, elas entraram tomaram esse baque, esse choque um pouco mais preparadas, né? Em 2014, quando a economia afundou, estava todo mundo super endividado, e aí foi uma quebradeira geral. Os bancos, esse ponto que você falou, é um ponto tradicional, histórico, acontece em todos os lugares do mundo. Quando você tem uma crise e as empresas precisam de dinheiro, o sistema bancário normalmente fica retraído, e aí você tem um problema de liquidez, as empresas quebram. A gente teve no Brasil isso em 2015, nos Estados Unidos em 2008, a gente teve um recorde histórico de recuperação judicial no Brasil nesse período. Então, de fato, é um problema. O que aconteceu agora é que, passada essa pancada que foi 2015, 2016, as empresas vinham conseguindo alongar dívida. A queda de juros nesse ponto é fundamental. Você só sai de crise financeira cortando os juros. Então, você tinha condições financeiras melhores, os bancos mais expostos a também alongar, todo mundo, né? O sistema bancário meio que deixou as grandes empresas aí para o mercado de capitais, né? A Vale, a Petrobras, que está precisando de dinheiro, dificilmente vai tomar em banco. Emite uma debênture, emite um bonde lá fora, usa o mercado de capitais. Os bancos, na sua maioria, todos foram para as empresas de médio porte. Então, isso mostra a boa vontade dos bancos. Então, o primeiro ponto aqui para a tua resposta, Nilson, é que eu acho que as empresas, de modo geral, estavam um pouco mais bem preparadas do que estavam em 2014. Isso ajuda. Agora, tem uma diferença crucial, é isso até que me deixa um pouco mais animado. Historicamente, banco não socorre no meio de incerteza, né? Isso é o padrão no mundo, não é assim que funciona, o risco é alto. Diante disso, eu acho que o governo teve uma ideia criativa e que está começando a funcionar esta semana, né? Hoje especificamente. A ideia foi, bom, se os bancos têm medo de emprestar porque o risco aumenta, né? As empresas estão sem faturamento, não sabemos quanto tempo vai durar o confinamento, por que eu vou dar meu dinheiro para essa turma aí? Esses caras podem quebrar e eu vou ficar com uma inadimplência. Então, o que o governo fez? Ele colocou dinheiro público, né? Então, ele montou um fundo. Quem que constitui esse fundo? 85% desse fundo é Tesouro Nacional e 15% são os bancos, são Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica. Você coloca essa turma lá dentro. Então, 85% da operação de crédito, ela é responsabilidade do Tesouro, né? Então, você reduz o custo para o sistema bancário e aí ele se sente mais confortável em dar esse recurso. Mas por que então o governo não deu direto? Por que ele não usou Caixa, Banco do Brasil, BNDES? Porque, na verdade, ele precisa dos bancos para ter o cadastro. Quais são os clientes que precisam dessa? E se os clientes não pagarem, quem tem a tecnologia de cobrar são os bancos, não é o Tesouro. O Tesouro não entende de crédito. Então, tem um instrumento novo hoje, Nilson, que eu acho que tem uma grande chance de funcionar. Vamos ver agora, essa semana começa. É dos bancos continuarem dando crédito para pequenos e médios empresários, porque o risco está sendo atenuado pela presença de em 85% da operação de dinheiro público. Então, a chance de que esse empresário sobreviva aumenta. Perdão. Isso me deixa mais animado, porque se a gente salvar a vida dos pequenos e médios empresários, a gente vai salvar o emprego. E se as pessoas perderem emprego, não tem consumo. Você pode controlar a pandemia. O que eu acho que a chance que a gente está tendo agora é de evitar que as empresas quebrem e, portanto, superada a pandemia, a gente certamente em algum momento supera, você não vai ter uma economia destroçada. Você faz com que as pequenas e médias empresas sobrevivam. Elas são responsáveis por 70% do emprego no país. Se elas quebrarem, o desemprego sobe, aí
passada a pandemia, não teremos como crescer. Então, tem uma chance nova, Nilson, de que dê certo agora, porque tem um instrumento novo. Essa é a resposta. Tá, depois eu complemento um pouco do que a gente está pensando em fazer, tá, Nilson? Não, beleza, Celso. Acho que se a turma nossa quiser fazer pergunta, a hora é essa. Eu gostaria, Nilson, dá licença, Everton Ceará. Padovani, obrigado aí pela sua explanação, por sua leitura do mercado. E eu gostaria de complementar, assim, em cima da pergunta que o Nilson fez, e a resposta foi muito em cima de salvar as empresas, né, olhando pelo lado da empresa, eu queria dar uma olhada também pelo lado do consumidor. Na sua explanação, você falou a respeito da redução do compulsório de 30% para 17%, expectativa de redução da taxa Selic, ou seja, nós vamos ter um cenário por esse lado aí positivo, mas por outro, o risco das instituições financeiras deverão aumentar, tá? Como é que deve ser o comportamento das financeiras, dos bancos, em relação à tomada de crédito, né, por parte do consumidor? Vão ser mais restritivos? Vai ter aumento de taxa? Já dá para fazer alguma leitura nesse sentido? Oi, boa pergunta. Olha, a gente está no meio do furacão. Nesse momento, a incerteza é muito elevada, como eu te falei, você não sabe quanto tempo dura o problema nos Estados Unidos, qual que é o tamanho da contração. As pessoas estão andando às cegas, né? Obviamente com mais informação do que tínhamos há um mês, mas às cegas. Nesse ambiente de aversão a risco, né, de medo, você não vai ter muita operação de crédito, ninguém vai querer tomar, banco não vai querer dar. Se for fazer operação, é com spread alto, por isso que é importante a presença do Tesouro. Então, é um ambiente atípico. O que eu acho que vai acontecer no final do ano? No final do ano, já teremos superado a pandemia. Já saberemos qual foi a contração no segundo tri, como que a economia está recuperando. E aí, o que você vai ter? Essa minha visão aí, quando a gente monta cenários, tenta adivinhar o futuro aqui, a gente vai ter, como o Celso falou, um ambiente global de muita liquidez, juros baixos no mundo todo, inclusive no Brasil. Os juros no Brasil devem ir para 3%, a inflação esperada para o ano que vem é 3%, a gente vai ter juro real zero no Brasil. Então, assim, eu acho que você vai ter, com a normalização, e vamos supor que Deus queira que a gente consiga preservar empresas e emprego, você volta para uma situação de normalidade ali em outubro, novembro, só que você vai voltar para a normalidade com juros no chão. Aí a demanda para o financiamento vai ser grande, os bancos estarão mais confortáveis para voltar para os negócios, sem dinheiro público. Então, eu sou otimista, porque eu acho que a capacidade nossa de empurrar a economia depois disso vai ser alta. Então, eu acho que o consumidor agora está retraído, mesmo que queira consumir, vai ter dificuldades de financiar, mas na minha avaliação isso é passageiro. Passado o surto, mantendo o emprego, a chance de a gente ter uma puxada no forte mercado de crédito é alta. Tá, deixa eu acrescentar um pouco mais direcionado ao negócio, Everton. Como o Padovani falou, a gente está no olho do furacão, né? Dentro desse olho do furacão, o que saiu de medidas e o que... Então, o governo foi lá, atribuiu lá R$600 para as pessoas que têm renda abaixo de X. Ele ainda não conseguiu implementar isso ainda na ponta, né? Então, tem toda a burocracia aí para poder estender esse dinheiro para a população. O governo está fazendo, de outro lado, algumas ações junto aos bancos, na questão da liberação de dinheiro para que as pequenas empresas tenham acesso. Então, tá aí bastante na mesa, bastante quente o assunto de como que chega o dinheiro. Hoje, inclusive, ele já anunciou que via Banco Central, de repente, ele faça esse aporte de forma mais diretamente. Com relação aos nossos clientes, aí eu acho que eu gostaria até de puxar um pouco aqui agora a conversa para que o Banco BV vem fazendo no meio dessa confusão toda. Primeiro, eu acho que, como todos vocês, a grande preocupação nossa foi com a saúde dos colaboradores e também dos parceiros, atendendo às orientações do Conselho Médico, atendendo os decretos dos governadores que saíram de retirar as pessoas da rua, né? Então, o isolamento seria a melhor forma da gente controlar a situação logo de cara. Feito isso, a gente, nessa primeira parte de proteção das pessoas, o que a gente procurou fazer? Especificamente para o segmento de veículos,
A gente colocou o nosso time com as nossas ferramentas, né, com a possibilidade daquilo que ainda for saindo de negócios, que a gente consiga fazer isso à distância através das ferramentas, né, hoje de contratação eletrônica que a gente tem, que boa parte dos bancos tem. Tanto é que aqueles que não conseguem fazer ainda de forma eletrônica, praticamente estão com as suas operações paradas, haja visto essa impossibilidade, né, de estarmos frente a frente com o cliente. Então, a gente tentou colocar aquilo que a gente tem de melhor para vocês, e dentro de casa nós estamos fazendo um exercício muito forte nessa linha de acelerar os nossos projetos. Inclusive a gente tinha uma centena de projetos dentro de casa aqui, numa visão de planejamento estratégico um pouco mais longa. O que a gente fez? A gente tinha recursos e pessoas alocados nesse projeto mais longo, a gente está tirando desse projeto mais longo e trazendo para os projetos daquilo que é core dentro da empresa, para a gente melhorar ainda mais as nossas ferramentas, porque, de fato, por mais que a gente tenha uma expectativa de maio estar tentando retomar a nossa vida dentro de uma possível abertura dos mercados, das lojas, então que a gente volte mais forte ainda, né? Agora, o que a gente faz durante esse período, né, além de disponibilizar as nossas ferramentas, né? Então, nós aqui também trabalhamos fortemente numa questão de colocar o banco ajudando a sociedade. Então, a gente lançou uma campanha, por exemplo, a campanha Abrace uma Causa, que acho que todos vocês já devem ter recebido, que é uma plataforma de doação, e a gente, banco enquanto sociedade, o que a gente está fazendo em prol de ajudar as pessoas, né? Então, nessa plataforma, é uma plataforma de doação. Inicialmente, o banco doou 30 milhões de reais, né, para hospitais, para compra de equipamentos e tudo mais, e essa plataforma permite, para cada real que vocês doarem, a gente vai lá e dobra a aposta, né, até um volume de 10 milhões de reais. Então, a gente já colocou 30, e os primeiros 10 milhões que tiver de doação, a gente coloca mais em cima disso aí. Então, enquanto banco, o que a gente está fazendo para a sociedade? Aí tem uma outra parte que aí a gente também está cuidando do pilar, assim, continuidade dos negócios, né? O que a gente pode fazer para poder ajudar vocês ainda a vender, além das ferramentas de tecnologia que a gente já comentou aqui com vocês. Então, enquanto parceiros vocês, nós estamos procurando aqui acelerar os nossos investimentos no Meu Carro Novo para tornar ele cada vez mais forte, para gerar leads para vocês de venda online, além daquilo da contratação eletrônica que nós temos também. Quando a gente fala de clientes, aí entra um pouco no que o Everton perguntou, de clientes. Então, o governo sinalizou uma ação que os bancos deveriam fazer de dar um waiver, de 2 parcelas para o cliente e jogando para o final, e nós, rapidamente, nós anunciamos. Então, para todos os clientes adimplentes, a gente tá segurando essas 2 parcelas, jogando ela para o final do contrato, então dando um prazo de 60 dias para os nossos clientes pagar, com detalhe, diferente dos demais que lançaram. A nossa é sem juros. Então, o cliente adimplente hoje, né, a gente lançou isso no mercado rapidamente, sem juros, e está jogando lá para o final do contrato. Se o cara fez a operação mês passado, a prestação desse mês, a do mês seguinte, a gente está jogando para o final do contrato e não cobrando nenhum centavo de juro do cliente, isso em respeito ao nosso cliente e seguindo as orientações, porque não adianta nada também você pegar a parcela e jogar um juro de 60 meses lá na frente, essa parcela vira uma parcela quase que um balão. Então, a gente fez esse processo sem cobrança de juros. Nós estamos também administrando os clientes inadimplentes, então, para cada faixa, essa ainda não foi uma ação que nós divulgamos para o mercado, até porque você tem que fazer isso de forma muito controlada, porque tem clientes em estágios diferentes, mas a gente já está administrando internamente aqui o cliente que está atrasado numa parcela de 30 dias, a gente tem um estágio de tratamento para ele, jogando para o final também a parcela que ele está devendo e mais 2, que a gente está só fechando o operacional, mas já tem várias situações que nós estamos também renegociando, né, para os nossos clientes não sentir essa parte. Aí, novas vendas, né? Então, novas vendas,
a gente tinha uma carência até 45 dias, a gente conseguiu esticar essa carência para 60 dias. Ah, mas o concorrente tem 90 dias. Puxa vida, mas você fazer um negócio hoje já dando uma carência de 90 dias para o cliente, neste momento, e dado todo o contexto que o Padovani passou, de toda a economia, de tudo que está acontecendo, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem um terceiro pilar, né, que dentro da continuidade de negócio aqui, a gente tem que dar continuidade também ao nosso banco, né, cuidando da nossa carteira, cuidando da inadimplência, cuidando do crédito de risco que você pode estar colocando agora. É óbvio que assim, a gente não fez nenhum aperto de crédito, né, de forma rigorosa, mas tem algumas situações que você deixa de dar uma abertura maior quando uma economia vai numa crescente, quando, né, você tem uma expectativa de aumento do emprego, uma expectativa que o PIB voltasse a crescer. O que aconteceu é que, poxa, nós tomamos uma pancada no meio, né? Nós estamos nos sentindo hoje meio que uma salsicha amarrada no meio, né? Sem saber, né, qual é a real consequência, né, que vai dar para a gente. Mas eu posso dizer que vocês são sabedores, né, do quanto que já impactou no negócio, né, das lojas. No nosso negócio aqui, a queda já foi na ordem de 75%. Hoje a gente tem 25% das operações que a gente ainda está pagando, ou seja, um quarto, né, que a gente está pagando de operações de aqui, são aquelas operações que algumas lojas com um processo um pouco mais avançado de venda online estão conseguindo fazer, mas ele reduziu a um quarto. Agora, você tem uma estrutura, né, de uma loja onde você está acostumado a vender 50 carros, 100 carros mês, né, e você cai desses 100 carros para 25, você também tem que fazer toda uma arrumação na sua estrutura, se preparando para poder defender a sua empresa, para que ela também não venha passar apertado. Então, banco é a mesma coisa, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente não reduziu a aprovação de crédito, mas o que a gente percebeu logo ali a partir do dia 17, 18, foi uma queda considerável do nível de score do cliente que estava buscando comprar. Porque nestes períodos, quando acontecem essas coisas, né, qual é o comportamento do ser humano, né, de compra, né? Quem está com a vida bastante tranquila, que estava programando trocar de carro e tudo mais, ele fala assim, não, peraí, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu ver essa confusão toda aí, deixa passar um pouquinho e a gente compra. Agora, tem aquele cliente que nestas horas ele tenha puxa, eu preciso vender meu carro, preciso comprar um outro carro e financiar quase que 100% dele, né, para poder gerar dinheiro aqui, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Então, você tem esse tipo de comportamento. Então, isso passa um pouco, né, por uma mudança de perfil de cliente que bate a porta dos bancos, né? Então, o banco não é que o banco vai lá e aperta o crédito, né? O banco ele tem o seu crédito ajustado por um nível de score que vem, que ele entende que ele tem uma relação risco-retorno que seja aceitável para a continuidade dos seus negócios, para que você tenha um retorno de investimento que deixe a sua empresa saudável, né? Que é da mesma forma a empresa, né, de cada um dos senhores, né, neste momento agora, que negócio que eu consigo fazer, que rentabilidade que eu posso atingir, até onde eu posso chegar, que nível de cliente que eu posso, de repente, parcelar 4, 5 parcelas a entrada que eu parcelava antes aqui, pegar 4, 5 chequinhos, agora numa confusão dessa, como é que eu consigo, no momento desse, acreditar que esse cliente vai pagar? Então, você tem todo esse aspecto que a crise provoca para o seu negócio, que são medidas que você tem que tomar para defender, né? Mas o banco, então, assim, eu disse para vocês, a gente atuou na questão dos nossos colaboradores, das pessoas, de poder fazer isolamento, colocamos eles 100% remoto, atendendo vocês, daquilo de 100% dos 25% dos negócios que estão acontecendo online. Do outro lado, o banco, quanto, né, papel seu na sociedade, lança campanha, faz doação para poder apoiar as causas, né, para poder ajudar nessa crise. Do lado de clientes, a gente está, para aqueles que estão comprando, dando carência de 60 dias, e para aqueles que já compraram, dando waiver nas parcelas para o final do contrato. E para os clientes inadimplentes, a gente está evitando de retomar os veículos, né, e dando uma chance para o cliente, para aqueles, né, que ainda conseguem pagar, né, também renegociando mais para frente, né, e apostando em algumas operações, por exemplo,
Tem dois tipos de operação aqui que eu gostaria de citar, que a gente já está lançando, que é o próprio refim no carro do próprio cliente. Então, o cliente tem uma necessidade de recurso no momento desse, ele pode refinanciar o próprio carro dele, e ainda assim a gente consegue até uma remuneração para vocês ainda dentro dessas operações que vocês conseguirem angariar, né, que é o nosso crédito com veículo em garantia. E para o segmento de lojas, né, eu venho conversando com o Enilson agora, eu não estou aqui anunciando oficialmente, até porque não é uma operação que você coloca ela da noite para o dia no mercado, mas nós vamos estar escolhendo alguns lojistas, né, para fazer a operação de Forplan, principalmente naqueles lojistas que têm mais tempo de mercado, mais tempo de relação, né, que trabalha, né, fortemente com a gente, que são parceiros nossos. Então a gente vai estar testando já nesse mês de abril. Agora a gente está terminando de fechar isso dentro do banco. A operação de Forplan, a gente já contratou um parceiro que tem esse produto, e aí a gente vai estar fazendo dentro da plataforma. A gente tem a expectativa já de começar agora, que é um suporte financeiro, né, para um determinado grupo de lojista que a gente entende que tem condições, né, de financiar os seus estoques. Então, a gente tem que fazer um teste piloto durante o mês de abril, e aí, numa retomada para o mês de maio, que a gente pensa que já possa estar abrindo as lojas, né, da gente estar colocando esse produto, né, oferecendo para vocês de uma forma que possa ajudá-los, né, a manter o seu estoque, manter as suas contas em dias, né, para poder a gente fazer uma retomada lenta. Então, eram essas ações que a gente tem feito. Por último aqui, dentro do próprio Meu Carro Novo, eu sei da distância que a gente ficou do concorrente, do nosso produto, mas nós estamos fortalecendo o nosso produto, né, correndo aqui para trazer já uma determinada funcionalidade do Meu Carro Novo, para que possam gerar leads com maior qualidade para vocês, nessa questão da venda online, tá? Então, esse é um pouco do pacote que a gente está trabalhando, né, nesse momento de crise agora. Evidentemente que a gente está muito apreensivo, sim, porque apesar do que dentro do banco existe uma tranquilidade a nível de caixa da empresa, de continuidade dos negócios, mas existem remédios que você precisa adotar no momento desse de crise que todos nós estamos passando. E a gente tem tomado cuidado para que o remédio não seja amargo, né, nem para o cliente, nem para o parceiro, nem para o próprio banco. Então, é a busca de um equilíbrio, né, e vocês sabem que sempre nas minhas interações com vocês, a gente sempre buscou um equilíbrio. Nós não estamos aqui para fazer propaganda, para, né, no momento desse, falar aquilo que a gente não pode cumprir. Nós estamos aqui para falar aquilo que a gente pode fazer, né, de uma forma bastante concreta, para que realmente vocês tenham o apoio nosso nesse momento difícil. Mas eu queria te agradecer bastante, porque eu acho que vocês têm se mostrado bastante sensíveis e vocês foram um dos primeiros que vieram até a gente para a gente dialogar, buscar soluções, a gente sabe que você não vai conseguir oferta de crédito para um Forplan ou para qualquer outra linha de crédito para todo mundo, vocês têm as suas limitações, mas vocês estão super sensíveis e eu queria te agradecer. Everton, respondi a sua pergunta? Plenamente, meu amigo Celso. Muito obrigado, você é sempre muito objetivo e transparente, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Celso, aproveitando aí, antes que alguém, se é que alguém entrar aí, me atropele, por favor. Você tem alguma expectativa de prazo para que esse teu produto de socorro às lojas chegue? Obviamente que não é compromisso, é expectativa, é previsão só, né? A gente hoje está trabalhando, e eu sei disso, olhando daqui a 10 minutos o que vai acontecer. Hoje já demitiram o Mandetta e readmitiram o Mandetta e parece que estão demitindo de novo. Então, assim, meu Deus do céu. Então, tem alguma expectativa de prazo? Primeiro que o nosso fornecedor, ele nos pediu prazo até dia 20 para homologar a plataforma, e aí a gente começa a partir do dia 20 de abril agora uma fase de teste com algumas lojas que a gente vai estar escolhendo em algumas regiões,
eu gostaria muito que até essas lojas tivessem aqui né, eu gostaria que ainda vocês não divulgassem para os demais, porque ainda não está pronto o produto, tá? O produto a gente conhece ele ainda na teoria, na prancheta, gostamos da forma, é bastante simples, mas você tem um outro lado todo de crédito que você precisa estruturar para poder fazer a liberação desses limites, e a gente entende que num primeiro período aí de abril a gente já consiga pilotar com algumas lojas para poder, talvez na segunda quinzena de maio, a gente estender um pouquinho mais isso. Como eu disse, não é um produto que a gente consegue colocar na prateleira e falar assim, pô, está disponível para 100%. É um produto que tem alguns critérios que a gente tem que ter um cuidado. A resolução 689 do Denatran ainda não nos favorece para esse produto, então ele é um produto que ainda você tem que amarrar alguns outros tipos de garantias, mas a gente está tentando montar ele da melhor forma possível, que ele seja operacionalmente praticável, né? Não adianta você colocar um produto que não seja praticável. Então a gente vai dar uma testada dentro de abril, e eu acho que maio, na segunda quinzena de maio, a gente já consiga já dar um segundo passo para estender um pouquinho mais, Nilson. Estou acompanhando desde o início, tá? Eu gostaria agradecer muito ao Roberto Padovani pela aula que ele deu, vai para a expectativa. Muito obrigado e meus parabéns. E você, Celso, um grande amigo de tantos anos, agradeço muito a sua participação e a parceria que você tem para com a FENALT. E gostaria também de aproveitar esse momento, agradecer a todos os presidentes do Brasil todo que está aí com nós nesse momento, a todos os presidentes também, muito obrigado. Enilson, muito obrigado aí pelo seu trabalho também. Celso, um grande abraço e muito obrigado, estamos juntos. É isso aí. Sairemos mais forte, como a gente gravou lá, né? É isso aí, sairemos mais forte, com certeza. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês, parabéns. Obrigado, Elídio. Eu acho que economizamos um pouco o teu tempo aí, cara, a não ser que você queira usar o final para a tua última participação. Obrigado, eu acho que em primeiro lugar, assim, sou muito grato a todos vocês, a parceria que a gente tem feito com a FENALT, na pessoa do Elídio, na sua pessoa Enilson, todos os demais. Tem vários aqui que são meus amigos também, presidente das associações regionais. Dizer para vocês que quando nós tivemos aquela crise em 2012, pós ali a questão de 2008, no final de 2011, quando a gente teve o grande feito do mal que aconteceu no nosso segmento, onde as famílias, né, praticamente 70% das famílias estavam com endividamento muito alto, que veio aquela crise de inadimplência, e ali, a partir dali, a BV foi o banco que se posicionou do lado, né, dos lojistas, do lado da multimarca, e escolheu como estratégia permanecer no mercado onde ela nasceu, né? A partir dali, né, como toda reestruturação, tiveram remédios amargos, tivemos um momento de distanciamento da associação, mas em nenhum momento a gente deixou de estar presente no segmento de multimarcas, e é o segmento hoje que nós consideramos como a nossa casa, assim como também a gente gostaria que vocês considerassem como o nosso banco, a BV, o Banco BV, o banco das multimarcas, né? É evidente que, com todo respeito aos meus concorrentes, né, os meus colegas, eu acho que a gente tem uma concorrência hoje extremamente saudável. O Elídio sabe, né, que na convenção, o quanto que a gente brigou e o quanto que a gente conversou para estar todo mundo junto lá, que a gente entendia que esse movimento fortalecia ainda mais a FENALT, e a gente viu no último congresso o quão foi o sucesso, né, com todo mundo lá presente. Agora a gente vive num momento desse de bastante apreensão, onde a gente não tem a liberdade de sair de casa, né? Então, a gente conta uma história aqui de 2012 de reestruturação, passando por um crescimento, por
uma pujança de mercado, por um fortalecimento da rede de lojistas e do crescimento das operações do banco, por uma evolução da concorrência, e aí chega num momento desse, onde a gente tem uma crise, uma pandemia, que é nos tirado a liberdade de sair de casa e de forma consciente a gente tem que obedecer, né, para evitar um mal maior. Esse cenário, eu acho que ele nos deixa uma grande lição, né? Primeiro, uma lição como pessoa, né? Então, o quanto que a gente deixa de valorizar pequenas coisas, né? A primeira delas é dentro de casa, porque nós todos, né, vivemos mais fora de casa, mais longe da família, e de repente a gente volta para trabalhar em casa e aí a gente é colocado num cantinho ali, ó, peraí, aqui você não manda não, né? Então, ali quem manda é aquela foto minha que está lá, ó. Então, lá, quem está na frente é ela que manda. Né? Mas é uma situação que a gente jamais passou, né? Mais do que isso, né? Então é a solidariedade, né, com relação às pessoas, né? Então a gente vê no dia a dia aí vários bons exemplos, né, de empresas, de pessoas, o que a gente não vê muito nos políticos, mas enquanto esse Brasil é feito de gente como nós, eu acho que tem um dever nosso como cidadão de nos atentar às causas da sociedade, de nos atentar nas próximas eleições, sem fazer nenhuma apologia aqui a política nenhuma, mas da gente, um pouco dessa confusão que está aí, nós fomos muito culpados pela ausência que nós tivemos, uns mais, outros menos, de escolher as pessoas certas para estarem lá. Até o momento que a gente chegou numa situação que a gente teve que escolher entre um e outro, né, que nenhum era o melhor para o país, e é o que a gente está vendo agora. O governo, ele tem boas intenções de um lado, mas ele não consegue fazer do outro, ele não consegue governar o país, né? Então ele ameaça mandar o ministro embora porque o ministro está sendo mais protagonista que ele. Ele ameaçou o próprio ministro da Economia porque o ministro da Economia estava sendo tratado como carro-chefe do governo. Ele pega o ministro da Justiça, que levou como âncora para ele para dar legitimidade ao seu mandato, e ele queima o ministro da Justiça porque estava sendo mais protagonista que ele. Então, enquanto o nosso governo fica lá se debatendo com estas coisas, né, faz esse monte de situações aí bastante irracionais, de querer discutir que tem que voltar para a rua versus um risco de morte das pessoas. Então, o que está se colocando é assim, puxa, ao invés de ter uma discussão um pouco mais inteligente de como que a gente pode retomar aos poucos as coisas de forma segura, prevenindo a saúde das pessoas e tudo mais, fica uma discussão se vale ou não vale o isolamento, se é vertical, se é horizontal, se é isso ou se é aquilo. Então, a disputa de egos, de vaidades, isso nos atrasa em muito, né? Mas deixando a política de lado, eu acho que aí nós, como dever de cidadão, temos que nos atentar a todas as causas da sociedade para a gente tornar um mundo melhor. E quando a gente voltar, eu não tenho dúvida que a gente vai voltar mais forte, mas vai voltar refletindo bastante outras coisas, né? Dando valor a coisas que a gente estava esquecendo. E quem sabe a gente consegue fazer um mundo melhor. No ponto de vista dos negócios, eu gostaria que vocês contassem com a BV sempre. Estamos ao lado de vocês. Sabem muito bem o que eu puder fazer, nós vamos fazer. O que eu não puder, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu prefiro amarelar num primeiro momento do que ficar vermelho depois. Mas a gente, né, dentro de uma trajetória que a gente vem trazendo o Banco BV, numa trajetória, né, de se colocar como um banco parceiro, mas um banco sólido, um banco confiável, um banco que vocês realmente possam contar conosco nos principais momentos, né, seja ele de crescimento, seja ele numa situação dessa de crise, tá? Então eu queria deixar aqui o meu enorme agradecimento a todos vocês, dizer que o meu time está todo à disposição. Eu fiz questão de chamar meus principais heads aqui, para que eles tenham, né, o compromisso dessa conversa né, que a gente está tendo aqui, para poder estar sempre apoiando vocês. E aí, Nilson e Lídio, os dois representantes aí máximos da Fenalto, muito obrigado mesmo e estamos à disposição.
Ô, Celso, eu caí, mas estou de volta. Obrigado aí pela chance, viu? Opa, Padovani, sempre muito bem-vindo, Padovani. Pelo que eu vi nas agendas, acho que a gente vai ter uma semanal com a Fenalto aí, a possibilidade de fazer. E aí, sempre bom trazer você aqui para dar um pouco de ar econômico nesse momento. Você é o doutor, junto com os outros que estão cuidando do vírus, né? Porque nós temos 2 vírus hoje, tem o corona e tem o vírus da economia, né? Então, sempre muito Espero que bem-vindo. Espero que eu não mate o paciente, né? Não, você não vai matar, não. Você ia dar um aperto neles aí, eu segurei você. Falei, calma. Mas é Celso, isso. obrigado, presidente Lídio. Presidente Lídio, acho que a gente tem um lema que a gente lançou, né? Que é vai passar. Sairemos mais fortes. Grande abraço a todos. Obrigado.